Voltamos com mais um bloco do Super Notícias e hoje tenho a honra de conversar com este grande filósofo e colunista de Governador Valadares. Claro que eu falo dele, Rodolfo Valadares, que é popularmente conhecido também como Toru Demolay. Rodolfo Valadares, Toru, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra poder te conhecer e conversar com você, principalmente aqui no espaço da Super TV, em especial ao jornal Super Notícias. Muito obrigado, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço e é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E Toru, Rodolfo Valadares, como o senhor prefere que eu te chame durante a nossa entrevista? Fique à vontade, né? E todos me conhecem como Toru. Então uma tá em casa no Toru. À vontade. Toru, pra gente poder começar nosso bate-papo, queria saber do senhor como você vê o papel da evolução. Volta. Pra gente poder começar nosso bate-papo, queria saber do senhor como você vê o papel das religiões e da ciência na evolução da humanidade. Olha, é evidente, né, que é um assunto bastante polêmico. Sim. E existem várias controvérsias quanto onde é que até onde vai a ciência, até onde vai a religião. Vou começar falando da religião. Sim. Né? A religião, ela veio como uma forma de amarrar o povo, né? A religião, ela veio com a forma de amarrar o povo que estava indo contra um Estado soberano, até então, né? No caso, vamos pegar o ponto, vamos partir do ponto de Roma, né? Então, Roma precisava segurar os cristãos, aquelas pessoas que estavam seguindo o cristianismo, né? E uma forma que eles viram ali foi de instituir a religião, né? Até como um cabresto, para poder estar segurando aquelas pessoas que até então estavam ali em revolta e deixando, né, eles sem saída, né? E no caso da ciência, ela veio como um contraponto de pessoas que estavam insatisfeitas de por que a religião tão vaga, para eles, né, até então, estava explicando tudo e eles necessitavam de uma experimentação, eles necessitavam de resultados palpáveis, apesar de sabermos que nem tudo na ciência se pode ter um resultado sólido e palpável. Claro. Mas ficou esse embate. Aí acabaram que as duas coisas que têm muito a ver também com sentimentos e ideologias ficaram brigando diante da eternidade, né? Até então, né? Parece que é eternidade, né? Até então, muita eternidade. Até que ponto a religião vai controlar a evolução da ciência ao ponto de, através dela, o homem chegar à imortalidade? Eu vejo que, na verdade, é a ciência que controla a evolução, no caso, né? Porque por mais que a religião venha e explique de alguma forma, independente da religião, né? Quando eu cito a religião, pode parecer que eu estou levando a uma religião X, sim, mas é o dogma religioso mesmo. Todas as religiões, elas falam da mesma coisa, se a gente for colocar dentro de uma caixa, que é um grupo de pessoas que tem uma certa crença de um criador, e esse criador criou tudo e ali ele vai cuidar daquelas pessoas, né? Basicamente isso, gente. É só uma forma assim, só de estar fechando esse conceito. Então eu creio que o que depende mesmo é do momento. O momento hoje é um momento assim que a religião está explicando tanta coisa, a ciência está explicando tanta coisa, sim, que a religião hoje está sendo novamente chamada como um amparo para as pessoas. Porque a ciência, ela para num certo ponto que a religião continua e a religião para num certo ponto onde a ciência continua. Sim. Parece um paradoxo, parece ser muito assim, confuso, mas na verdade eu vejo de uma forma que um completa o outro, né? E há um certo tempo atrás, né, a partir do momento que eles deram, né, que a igreja, agora eu vou citar a igreja católica, sim, não por preferência, pelo, digamos assim, o papel dela dentro da existência, o papel dela dentro do cenário, né, do que nós estamos falando, a partir do momento que ela reconheceu o erro em cima de Galileu Galilei, creio eu que ali se fez uma trégua entre ciência e religião. Então, por isso que eu acho muito interessante quando as pessoas viram e falam assim, gente, nós necessitamos das duas, então vamos respeitar. Se eu sou mais religioso, vamos respeitar a ciência, e se eu sou mais cientista, se eu sou mais da área da ciência, vamos respeitar a religião, porque uma completa a outra. O senhor acredita na imortalidade do corpo?
Eu creio que eu não tenho assim, uma maturidade para exemplificar de fato o que vai acontecer comigo daqui 20, 30, 40 anos ou 40 minutos. Mas eu tento passar para as pessoas que nós devemos sempre viver de maneira a não se arrepender. Sim. E a melhor maneira possível, ao meu ver, como uma pessoa de crenças e religiosa que eu me sinto, é a pessoa sempre tentar estar fazendo bem, estar estendendo a mão para o próximo. Uma figura que eu vejo assim, bastante emblemática e carismática, que é reconhecido por todas as religiões, que é Cristo. Estou falando assim como um teólogo, de forma científica, né? De forma científica. Ele é um exemplo a se seguir, de pessoa que ajudou, de pessoa que solidarizou, de pessoa que foi solidária às outras, e mostra pra gente, né, que nós temos ali um ponto a se seguir, seja de forma científica ou de forma religiosa. O senhor acredita que o homem pode algum dia chegar ao ponto de se considerar uma divindade, ser capaz de fazer qualquer coisa, ou isto é apenas ficção? Já existe isso, né? Tem homens que se sentem de forma que não, de certa forma, eles não contentam, não querem ficar na condição de criaturas. Sim. E querem ser criadores. Eu não vejo mal nenhum nisso, né? Eu acho até interessante demais. Eu creio que a divindade, se ela criou tudo e a vontade ou permissão dela, se está ali é porque ela quis. Né, para os religiosos e para os científicos, e para os cientistas, né, e para a classe da ciência, se está palpável, se ele tem ali o poder de estar criando, não tem o porquê não fazer. A condição principal do ser humano é ele ter a responsabilidade de não querer brincar com isso. Infelizmente, todos os lugares têm os bons e os maus profissionais, e quando nós trabalhamos com ideais, é muito complicado. Né? Toru Rodolfo Valadares, Toru, popularmente conhecido pela sociedade valadarense, muitíssimo obrigado por nos ter dado essa aula, né, sobre filosofia, sobre alguns pontos interessantes. O convite já está feito e estendido para você poder voltar mais vezes, para a gente poder falar sobre assuntos tão importantes para a reflexão humana. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e estou à disposição, sempre que precisarem. Valeu. Jornalista é chato, eu vou te chamar, vou te procurar. Beleza, obrigado mais uma vez. O Super Notícias desta quinta vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto amanhã. Até mais.